Bom, galerinha, aqui agora nós vamos começar falando sobre porcentagem, tá? A porcentagem tem a simbologia desse tracinho com esses dois pontinhos. Então, esse aqui é a simbologia de porcentagem. Bom, o que é uma porcentagem? É uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Então, vamos entender isso melhor. O que é razão? Razão é a forma escrita de uma fração. Isso são razões, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente compreender melhor. Ele fala que é a parte considerada de um total de 100. Então, aqui eu tenho 24 partes de 100. Então, eu posso escrever 24 partes de 100 ou eu posso escrever 24%, tá? Aqui também, olha, aqui eu tenho 15 partes de 100. Então, eu posso escrever 15 sobre 100 em formato de fração ou de razão, ou eu posso escrever também 15%, tá? Aqui, olha, eu tenho 5 partes de 100. Eu posso escrever em formato de razão, ou eu posso escrever no formato de 5%. E aqui, 84 sobre 100, formato de razão, ou eu posso escrever 84%. Entenderam, pessoal? Então, eu posso escrever a porcentagem em forma de razão. Sempre meu denominador vai ser 100, porque eu falo porcento, porque são em 100 partes, tá? Ou eu posso escrever nesse outro formato, nessa outra escrita. 24%, 5%, 15%, 84%, tá? Bom, eu ainda quero relatar aqui um pouquinho sobre frações decimais, tá? Nas frações decimais, nós podemos escrever elas com os denominadores 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, tá? Esses são os mais comuns, 10, 100, 1000. Então, frações decimais, eu tenho aqui 1 sobre 10. Então, além de dizer fração, eu também posso dizer razão, tá? 1 sobre 10. Então, eu tenho 1 décimo, tá? Como que eu escrevo 1 décimo? 0,1. Aqui eu tenho, olha, 1 centésimo. Como que eu escrevo 1 centésimo? 0,01. Como que eu escrevo agora o outro? Olha, 1 milésimo. Como que eu escrevo 1 milésimo? 0,001. Então, vamos compreender melhor isso aqui. Olha só. Para trabalhar com frações decimais, tá? Eu posso dizer o seguinte, eu tenho que, para mim poder fazer a divisão dessa fração, é somente eu considerar o número 1, que é o que está escrito no numerador no final, e a quantidade de zeros que eu tenho é a quantidade de zeros que eu vou colocar no meu resultado, tá? Então, aqui eu tenho 1 décimos, 1 décimo. Agora o outro, olha, eu tenho número 1 no final. Quantos zeros eu tenho? 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. Olha o outro. Aqui eu tenho, olha, 1 milésimo. O número 1 escrito no final e 3 zeros, 3 zeros. A vírgula vai ser sempre na primeira casa, sempre na primeira casa, tá? Bom, então eu tenho aqui, olha, um número 1 10 vezes menor. Eu tenho o número 1 100 vezes menor, o número 1 1000 vezes menor, tá? Então, esses números décimos, centésimo, milésimo são números menores do que os inteiros, tá? Por isso nós chamamos de frações decimais, correto? Além disso, eu quero também mostrar para vocês um exemplo de problemas que envolvem porcentagem, tá?
Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente trabalhar. Observe bem aqui nesse exemplo. Na escola da Carmen, 60% dos alunos são meninas, do total de alunos dessa escola, tá? Sabendo que a escola de Carmen tem 200 alunos. Quantos alunos são meninas? Ele quer que a gente descubra qual é a quantidade de meninas que tem nessa escola. Ele só me deu uma porcentagem, então agora a gente vai achar o valor numérico dessa porcentagem. Então vamos entender, tá? Eu já sei que o total de alunos são 200 alunos. Mas ele diz que 60% são quem? Meninas. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é transformar essa porcentagem em fração, em razão. Então, se eu tenho 60%, é a mesma coisa que 60 sobre 100, tá? É a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, vamos entender. Eu sei que o total de alunos são 200 alunos, o total. Mas 60% são meninas. Então, é só eu fazer 60% de 200 alunos. Quem que é o DI na matemática? É a multiplicação. Então, vamos transformar o 60%, nós já transformamos aqui em cima, né? 60% é o quê? 60 sobre 100. O DI na matemática é quem? A multiplicação. De quem? De 200. Agora é só resolver essa operação. Olha, esse zero eu posso eliminar com esse zero. Esse último zero eu também posso eliminar com esse zero, não pode? Então, eu tenho aqui, ó, 60 vezes 20 é quanto? 6 vezes 2, 12. E acrescento zero. Dividido por quem? Por 1. Então, 120 dividido por 1 é 120 meninas, tá? 120 meninas há nesta escola. Vamos recapitular aqui? Bom, ele falou que ele tem 60% das meninas, 60% dos alunos da escola são meninas. E o total de alunos são 200. Então, é só eu fazer 60% de 200 alunos. É a porcentagem que eu desejo do total, tá? Então, eu vou transformar 60% em formato de fração, tá? 60% é 60 sobre 100, né? E 60 sobre 100 vezes 200. Esse zero eu eliminei com esse zero, esse outro zero eu eliminei com esse, porque como eu tô multiplicando, eu posso ir fazendo simplificações, tá? Então, eu tenho uma fração 6 sobre 1 vezes 20 agora. Então, 6 vezes 20, 120. 1 vezes, o meu denominador aqui também é 1, não é? Ele não aparece, mas ele existe. Aqui é 1. Então, 1 vezes 1, 1, correto? 120 dividido por 1 é 120 meninas há nesta escola. Correto, galera? Bom, então vamos fazer mais um exemplo aqui, mais direto, olha. Eu tenho 10% de 400, tá? 10% de 400. Quanto que é 10%? Não é 10 sobre 100. O que é o DI na matemática? Vezes quem? 400. Olha, eu também posso fazer isso, olha. Esses dois zeros eu posso eliminar com esses dois zeros. Aí eu tenho 10 vezes 4, 40. Sobre 1 vezes, aqui meu denominador é 1, não é? 1. 40 dividido por 1 é 40. Então, 10% de 400 é 40, tá? Vamos fazer esse outro exemplo, olha. 80% de 2.000. Então, vamos escrever o 80% em forma de razão ou de fração. O DI na matemática é multiplicação
de 2.000. Então, esse zero e esse zero, dois zeros, eu posso eliminar com esses dois zeros. Agora, esse zero e esse zero, eu posso simplificar, cortar eles? Não posso, tá? Porque eles estão no numerador. Se fosse numerador, denominador, poderia. Então, eu tenho aqui, olha, 80 vezes 20. Vamos fazer direto. 8 vezes 2, 16. Aqui eu tenho um zero e um zero, então eu tenho dois zeros. 1 vezes 1 sobre 1. 1.600 dividido por 1 é 1.600, certo? Então, 80% de 2.000 é 1.600, tá? O último exemplo aqui para a gente fechar desses exercícios. Aqui eu tenho uma expressão. Eu tenho 2/3 vezes 330. Tudo isso dentro de um parêntese, dividido por 100. O que vocês acham que a gente tem que fazer aqui primeiro? Resolver o parêntese, né? Então, vamos resolver. Olha, aqui eu tenho uma fração que está multiplicando outra fração. Como que eu resolvo multiplicações de frações? Um de frente para o outro, tá? Então, eu tenho 2 vezes 330, é o dobro de 330, que é 660, dividido por quanto? Por 3. 3 vezes 1, 3, tá? E vamos repetir esse outro, que é dividido por 6. Ok, galera? Quem é meu denominador aqui? Debaixo do 6 é 1, não é? Então, vamos fazer uma multiplicação cruzada? Vamos fazer? 660 vezes 1, 660, sobre 3 vezes 6, 18. Pronto. Dá para simplificar? Dá. É obrigatória a simplificação, tá? Então, vamos simplificar. Vamos simplificar por 3 e por 3. Por que por 3? 6 mais 6 é 12. 12 é divisor de 3. 1 mais 8 é 9. 9 é divisor de 3, tá? Lembrando lá dos critérios da divisibilidade. Então, 660 dividido por 3 é 330. Opa, perdão, né? 200, né? 220, tá? 220. 18 dividido por 6 é... Por 3 é 6, ok? Agora, eu tenho 220... Deixa eu escrever aqui embaixo, tá? Para ficar melhor. 220 dividido por 6, tá? Vou riscar isso aqui. Então, agora eu tenho 220 dividido por 6. Dá para simplificar mais? Dá, não dá? Porque aqui termina em par, aqui também termina em par. Então, divide por 2. 220 dividido por 2 é 110. 6 dividido por 2 é 3. 110 sobre 3 não dá para dividir mais, é irredutível. O que é simplificar mais ou dividir mais? Quando dá para dividir os dois valores pelo mesmo número. Então, 110 e 3 não dá para dividir mais por um mesmo número. Tá aí exemplos, tá, de porcentagem de uma expressão. São todos os exemplos que você pode encontrar na resolução de exercícios das páginas, da página 150, tá bom, pessoal? Então, esses aí são uns exemplos para ajudar vocês a fazerem os exercícios da página 150. Um abraço a todos.